A internet é um verdadeiro oceano de informações, não é mesmo? Mas no meio de tanto ruído, como é que os profissionais conseguem encontrar um sinal? Como é que se transforma todo esse caos em algo que, bom, que seja realmente útil? Vamos mergulhar nessa ideia. Olha só essa diferença. De um lado, a gente tem os dados brutos. É um amontoado de links, uma confusão, um monte de artefatos técnicos. Do outro lado, a gente vê a inteligência acionável, uma informação clara, focada, já prontinha para alguém tomar uma decisão. A diferença é gritante e o valor também, claro. E aí vem a grande pergunta, né? Como é que se faz essa mágica? Como a gente sai desse volume gigante e caótico de dados para chegar em algo que realmente importa? A resposta não tem nada de mágica, é puro método. E aqui está a filosofia central, que veio direto da fonte dessa nossa análise. Inteligência não é uma coisa que a gente acha por aí, por acaso. Ela é construída. Ela é o resultado de uma manipulação cuidadosa, de um refinamento dos dados brutos. E o nome desse método profissional é ciclo de inteligência. É bom pensar nele como se fosse um mapa, sabe? Uma estrutura que vai guiando todo o processo, desde aquela coleta inicial bagunçada até um resultado final que seja de fato relevante e útil. E esse ciclo se divide em 4 etapas principais, como a gente pode ver aqui: planejamento, coleta, processamento e, por último, a análise. Vamos passar por cada uma delas agora, usando um exemplo bem prático para facilitar. Bom, tudo começa aqui. Sem um plano claro, sem saber para onde ir, qualquer busca vira um afogamento no mar de dados inúteis. É fundamental saber exatamente o que se procura antes mesmo de começar a procurar. No nosso caso prático, o plano de voo é bem definido. O objetivo? Mapear as URLs do domínio gov.br. A gente quer identificar o quê? Endpoints que possam estar expostos, tipo arquivos de log, planilhas ou até mensagens de erro. E a estratégia para isso vai ser usar uma ferramenta chamada StringX, para automatizar todo esse processo. Certo, com o plano em mãos, chegou a hora de começar o trabalho de campo. Essa é a fase da coleta bruta, onde a gente usa nossas regras para varrer a internet. Já sabemos que o resultado vai ser gigante e cheio de ruído, mas tudo bem, é a nossa matéria-prima. Essa primeira ação é como jogar uma rede de pesca bem larga no oceano. A gente usa umas buscas especializadas para instruir a ferramenta a coletar tudo que ela encontrar sobre o nosso alvo. A gente sabe que vai vir muito mais do que o necessário, mas a ideia é essa mesma. Ok, a rede foi lançada e a gente trouxe muita coisa. Agora vem a etapa crucial, o processamento. É aqui que a gente vai limpar essa bagunça toda e encontrar o que de fato nos interessa. Como diz a fonte desta análise, aqui é onde o joio é separado do trigo. A coleta dá volume, mas é o processamento que dá o valor. É hora de filtrar, limpar e refinar tudo. Agora, a gente passa tudo que foi coletado por um funil. A gente usa a ferramenta para filtrar e guardar só as URLs válidas que tem o gov.br, que é o nosso alvo. O resto, todo ruído, tudo que não é relevante, é simplesmente descartado. Mas não para por aí. Com a nossa lista de URLs já limpinha, podemos agir como uma aranha numa teia. A ferramenta visita cada um desses links e extrai ainda mais links de dentro deles, expandindo a nossa rede de forma inteligente para encontrar mais alvos. E agora, o último passo do processamento: juntar tudo. Os resultados da busca inicial e da expansão com a aranha são combinados. A gente passa por um último filtro para remover qualquer coisa duplicada e pronto! O resultado é um único arquivo limpo. Essa é a nossa lista de alvos de alta qualidade. Chegamos na última etapa, a recompensa de todo esse trabalho. É aqui que a gente transforma aquela lista de URLs em insights que um ser humano consegue entender e, melhor, entrega esses insights de forma automática para quem precisa ver. O segredo para automatizar essa fase é um conceito poderoso chamado de encadeamento. É só pensar numa linha de montagem. Com um comando simples, a gente consegue fazer com que o resultado de uma tarefa, como uma análise de IA, alimente automaticamente a tarefa seguinte, tipo enviar um alerta. E esse é o fluxo final que organiza tudo. A nossa lista limpa de URLs é enviada para uma inteligência artificial que faz a análise. E, na sequência, o resultado dessa análise é disparado automaticamente para um canal de mensagens como o Telegram. Análise e disseminação, tudo de uma vez. Esse slide aqui mostra o fluxo perfeitamente. A lista de URLs entra de um lado, passa pela análise da IA, que gera um contexto, e sai do outro como um alerta já formatado direto no Telegram. Zero intervenção manual nessa fase. É tudo automático.
E o resultado final é exatamente este, um resumo bem conciso, gerado por IA, sobre o propósito e a estrutura de uma URL de interesse, chegando em tempo real, onde um analista pode ver e tomar uma atitude. Isso é transformar dados em inteligência acionável na prática. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. As ferramentas são, sem dúvida, muito poderosas. Mas o ponto principal aqui é o outro. É sobre o pensamento que existe por trás dessa automação. Essa citação da fonte original resume tudo de forma perfeita. Rodar uma ferramenta qualquer é fácil, mas entender o fluxo, planejar as etapas, transformar dados brutos em algo útil, isso sim é o que define um profissional de verdade. De um lado, tem alguém que só executa comandos, sem nem entender o porquê. Do outro, um profissional que domina o fluxo completo, do planejamento até a análise. Alguém que usa a ferramenta como uma extensão do próprio raciocínio e não como uma muleta. Então, o ponto crucial é este. Aquele resultado poderoso que a gente viu não veio de uma ferramenta mágica que faz tudo sozinha. Veio de um processo pensado, estruturado, bem planejado. A inteligência é construída, etapa por etapa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Conforme as ferramentas ficam cada vez mais capazes de fazer as coisas por nós, talvez a nossa habilidade humana mais valiosa passe a ser a capacidade de pensar, de planejar, de estruturar o problema, de entender o ciclo. Fica aí a reflexão.